Olá, bem-vindos a mais um TED Talk. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito pedido, muito relevante também, e com um grande especialista no assunto, né. O assunto é nacionalismo, né. O nacionalismo, o que é o nacionalismo, as relações aí entre nacionalismo e religião católica e uma miríade de coisas. E para falar sobre isso, chamamos o Matheus Batista, que há muitos anos escreve aí textos sobre isso e trata muito sobre isso. Professor, se quiser se apresentar. Olá pessoal, tudo bem? Já estou um pouco, acho que é o meu quarto episódio aqui no TED Talk. Eu já tenho anos aí no meio nacionalista, no meio nacionalista católico mais especificamente, então alguns de vocês já devem me conhecer por essa via, certo? O Guilherme me convidou para tratar desse tema aqui, e como é um tema, eu acho que é um dos menos compreendidos no meio católico hoje, eu acho que é fundamental que a gente faça um exame tanto quanto possível, acessível, certo? Compreensível, para que haja uma possibilidade de ser falado claramente a respeito dele entre católicos que têm uma série de ideias, uma série de preconceitos, uma série de confusões a respeito dele, que não têm sido sanadas eh, em escala compatível com a escala do seu crescimento. Temos aí, nos últimos anos na internet um crescimento razoável aí, popularidade do nacionalismo, né. Muitas vezes aí em um contexto que não é católico, mas sim, muitos católicos também. E eu acho que para começarmos, antes de tudo, né, como é já costume, é bom nós definirmos, né, tentar chegar a uma explicação do que é o nacionalismo propriamente. Como definirias aí o nacionalismo? O nacionalismo, você falou, Guilherme, que ele está em uma ascensão, certo? E é fato. A grande movimento do século XXI é o nacionalismo. Em todos os países do mundo, não existe nenhuma ideia, nenhuma doutrina, nenhuma causa que esteja em um crescimento tão poderoso quanto o nacionalismo. É assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, é assim na América Latina, é assim na África. Eu não vou dizer que é assim no Oriente Médio, porque as experiências deles têm levado a uma certa desilusão. Eles insistiram bastante no nacionalismo. É assim na própria Ásia. Então, eh, percebe-se que há algo de mais ou menos vital no nacionalismo, que é um fenômeno que leva, eh, não há uma possibilidade de uma grande conspiração internacional em prol do nacionalismo. Então, ao contrário do globalismo, do liberalismo, do comunismo, o nacionalismo é uma doutrina, que vai justamente na contracorrente, por insistir no que é autóctone, por insistir no que pertence a cada povo em diferença aos demais. Então é muito difícil, a não ser em contextos bem específicos, que você tenha uma possibilidade de um grande programa universal de nacionalismo. E, no entanto, apesar disso, nós vemos o nacionalismo crescer com força avassaladora. Então há algo vital, há algo intrínseco nesse crescimento do nacionalismo, que não é uma importação, geralmente, como foi, eh, a geralmente com as doutrinas políticas. É claro que há, muitas vezes, um nacionalismo de importação, certo? Um nacionalismo por imitação do nacionalismo de outros povos, como eu vejo atualmente, principalmente o nacionalismo português, certo? E o nacionalismo de alguns, de quase todos os países da África. Mas de toda maneira, há uma força vital, há uma força interna que está causando esse dinamismo. O que é o nacionalismo? É uma pergunta um pouco, embora pareça pergunta fundamental, ela acaba sendo uma das perguntas mais finais que a gente deveria fazer nesse assunto. E para a gente chegar no nacionalismo, a gente precisa chegar na nação. A gente precisa percorrer todo um longo caminho até a gente chegar no princípio de que um ser humano defenda de forma moral a integridade
de um corpo coletivo tradicional a que ele faz parte. A nação moderna parece que é o conceito pelo qual a gente poderia partir. Como surgiu a nação moderna? Há exemplos, a gente pode ir um pouco mais atrás no tempo. Em Gênesis capítulo 10, a gente tem a descrição, a lista, né, das 7 nações. E a gente das 70 nações, desculpa. E a gente é informado de que as 70 nações, as quais o povo, certo, o povo de Abraão seria apenas uma, elas são cada uma diferenciadas por sua cultura, por sua, certo, sua língua, por sua região, por sua nacionalidade, sua autoridade política, como está naquele contexto. Elas são famílias, como se nos descreve, que estão diferenciadas umas das outras, estão vivendo todas ainda em harmonia e sem que houvesse um povo escolhido, sem que houvesse ainda o judaísmo, como viria a ser. A Torre de Babel, ela é construída no capítulo seguinte, certo? Então, antes da construção da Torre de Babel, de forma natural, os descendentes de Noé se dividiram segundo seus atributos, de famílias coletivas, por cultura, por região e daí por diante. Com o tempo, eh, com a evolução dos fatos, a partir da Torre de Babel, etc., você tem você tem um avanço do paganismo, um avanço da idolatria e a concentração da da verdadeira fé apenas em um povo, é o povo de Israel. No entanto, você ainda tem toda essa diversidade, né, de nações. Então você tem durante todo o Antigo Testamento a a separação muito absoluta entre uma nação, a verdadeira nação de Deus, que Deus escolheu para preservar e transmitir a sua palavra, e as outras nações do mundo, as gentes, certo? Que estão sempre em conflito com o povo de Deus. Mas essas gentes, elas haviam sido, até Gênesis no capítulo 11, gentes tratadas com respeito, tratadas como participantes da ordem natural das Sagradas Escrituras. E agora que elas se desencaminharam do caminho de Deus, elas estavam, eh, claro, elas estavam coletivamente em uma situação espiritual, má. Com a vinda de Cristo, com a expansão da palavra de Deus para as gentes, você tem no Pentecostes o episódio, eh, fundamental em que a palavra de Deus agora ela começa a ser ouvida por por cada um em sua própria língua materna, devolvendo às gentes, devolvendo aos povos do mundo a sua dignidade natural, devolvendo a sua capacidade de conhecer e amar a Deus dentro dos seus caracteres nacionais. O Nos Atos dos Apóstolos, como no Deuteronômio, a gente ouve que a diversidade das nações, que a existência de uma multiplicidade de nações, cada uma segundo suas diferenciações, ela foi instituída por Deus. Ela foi o número das nações foi definido por Deus, assim como o lugar onde habitam, segundo se lê nas Sagradas Escrituras. E só que no momento em que nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo, viveu sua paixão, sua ressurreição e glória, nós estávamos sob o domínio de um império universal que havia reduzido o mundo das gentes, em boa parte do planeta, a um só domínio político. Havia começado até mesmo um processo de destruição de suas culturas em algum sentido. Santo Agostinho entendia que havia uma grande legitimidade na existência desse império para levar a palavra de Deus a todas as nações do mundo, porque a sua liberdade dentro do mal seria uma escravidão, certo? A liberdade de cada
no culto ao paganismo, sem ser capaz de levar a palavra de Cristo, que seria levada de fato pela conversão do Império Romano, seria uma escravidão muito maior do que a a escravidão política, a servidão, institucional, cultural nos quadros do Império Romano. Nossa, Agostinho dizia que, sem dúvida, o ideal de uma ordem humana seria que cada reino, cada coletividade nacional se autogovernasse, respeitando os limites uns dos outros, em uma harmonia de ordem de nações, como a gente poderia dizer hoje em dia. Com a desagregação do Império Romano, isso acabou, indo a um extremo, certo? A situação de insegurança gerada no início do que iria ser a Idade Média, o recolhimento de cada um nos feudos, fez com que os liames nacionais, eles acabassem sendo, eh, espumados mesmo onde eles existiam, mesmo onde eles já haviam sido desenvolvidos, até alcançar a maturidade, e cada um se fechasse em um sistema de soberanias sociais exorbitantes, centradas no feudo, centradas na lealdade ao rei, centradas no sistema. As nações, elas tiveram uma espécie de eclipse. E nesse eclipse, você teve o surgimento, por um lado, de um número extremo de pequenos poderes independentes, pequenos reinos, pequenas cidades, e por outro, você teve aí, justamente como necessidade inclusive de dar unidade a essa dispersão, a manutenção do Império Romano por meio do Sacro Império Romano-Germânico. Mas com a evolução dos fatos, esses reinos, esses grupos, não semi-soberanos, mas autenticamente soberanos, que povoavam a paisagem social europeia, eles foram dando origem a coletividades com uma cada vez maior identidade de origem, identidade de cultura e consciência de uma pertença comum. A primeira Os primeiros casos em que isso aconteceu foram Portugal, Espanha, França, Inglaterra, certo? Pode-se dizer provavelmente que Portugal foi o primeiro deles, então Portugal foi o primeiro agrupamento europeu e se solidificou uma coletividade própria, com um próprio legado cultural, com uma própria autoridade organizadora coletiva, com uma própria concepção de de uniformidade das ações sociais dentro dos limites da coletividade cultural, seguido por Espanha, seguido pela Inglaterra, seguido pela França e, por fim, a própria Alemanha do Sacro Império, que no começo do século XVI, em 1506 ou 1512, não me recordo tão bem, passou a se chamar Sacro Império Romano da Nação Germânica, certo? Então o Império Universal, que de alguma maneira realizava a ordem da Europa cristã, agora era se reconhecia de fato como uma entidade de uma nação específica, que era a nação alemã. Isso levaria posteriormente à fragmentação do Sacro Império, porque os autores, do humanismo germânico começariam a dizer que o Sacro Império era uma sobreposição da nação germânica que afetava a preservação da nação germânica como tal, certo? Então você tinha esse fenômeno que são as nações modernas. Agora você tinha esse tipo muito peculiar de agrupamento que formado, o tempo vai passando, né, aqui na live, no podcast, mas formado por uma série de circunstâncias sociais, econômicas, políticas, até religiosas em algum sentido, e você tinha um desenvolvimento dessas mesmas circunstâncias e condições, impondo a formação de nacionalidades ao redor da Europa também.
fora desses países originais. No Brasil, no nosso caso, a gente é uma nação desde, eh, disse, né, que a gente é uma nação desde Guararapes. Em algum sentido, Guararapes foi ao menos o pontapé inicial da nossa consciência nacional, mas o Tratado de Madrid, provavelmente, é o momento em que a gente deve considerar que a nacionalidade brasileira estava sedimentada de maneira definitiva. O Existem vários conceitos que a gente poderia ir abordando aqui. O Brasil, ele era até então uma pátria. A pátria, ela é um ambiente humano, um ambiente geográfico, um ambiente espiritual a qual você pode pertencer, mesmo que ela não represente uma nação em si. Você pode pertencer, inclusive, mesmo que ela possua várias nações misturadas. E, de fato, o Brasil era uma pátria. Henrique Dias dizia que ele estava defendendo sua pátria, Pernambuco. E o Brasil era uma pátria que era cada vez mais unificada em si, porque tinha um ambiente humano, um ambiente espiritual cada vez mais unificado. As pessoas que estavam em uma região eram cada vez mais ligadas às pessoas que estavam na outra, e todos pertenciam de fato ao mesmo conjunto humano que formava uma paisagem pátria. Só que a sedimentação cultural e histórica, ela vai dando origem a uma coletividade cultural, a uma consciência de tradição, que vai gerando uma possibilidade de consciência coletiva, uma possibilidade de ação uniforme entre todos que estão naquele ciclo que a gente chama de nacional. O Então, quando a gente teve o Tratado de Madrid, já havia uma tradição brasileira que permitia aos brasileiros conceberem a si mesmos dentro de um sistema histórico, dentro de o que o José Antônio chamaria de unidade de destino, certo? De uma herança que eu recebi dentro do meu ciclo cultural e que pertence também ao futuro, de uma linha histórica coletiva a qual todos aqui pertencemos de maneira única. Era isso que você tinha no Tratado de Madrid, quando já naquela época do Tratado de Madrid. Era isso que você tinha quando você já tinha isso quando a gente foi elevado a reino em 1815. A gente se formou uma nação, a gente de pátria passou a nação, então a gente chega a um novo agrupamento coletivo que tem uma nova gama de problemas. Quando você está em uma guerra, quando alguém invade a sua pátria, você é um patriota. Então, quando invadiram Pernambuco, Henrique Dias era um patriota pernambucano, como ele dizia. No entanto, quando você tem, de fato, uma nação, quando invadem o território da sua nação, você ainda é um patriota, certo? Mas quando invadem a personalidade da coletividade cultural a que você pertence, quando a invadem intelectualmente, quando a invadem moralmente, quando a invadem culturalmente, quando a invadem economicamente, você é nacionalista. Então, o nacionalismo, poderíamos defini-lo como a defesa da personalidade da nação, a defesa da personalidade do ente coletivo que é a nação. Um ente coletivo ao qual se diz, analogicamente, né, que possui uma personalidade coletiva e cuja defesa é operada pelo nacionalismo. Então, um patriota, ele pode agir com patriotismo. Eu estou sendo patriota nisso que eu estou fazendo. Mas ele pode agir contra a personalidade nacional, mesmo movido às vezes por patriotismo. Então, quando a gente tem, por exemplo, dizer que a escravidão financeira da nação brasileira, eu posso dizer que eu defendo essa escravidão porque eu entendo que ela é positiva para o ambiente humano do Brasil. Eu entendo que ela vai trazer crescimento, eu entendo que ela vai trazer desenvolvimento, coisa e tal, para a minha nação. No entanto, ela é claramente um atentado à dignidade nacional, um atentado que repugna a defesa da personalidade digna
composta representada pela nação, que é justamente o escopo do nacionalismo. Matheus, popularmente aí, distinções que são feitas entre o patriotismo e o nacionalismo, né. É bem interessante que você trouxe essa questão da pátria e da nação. O que se costuma dizer em alguns meios, é que o nacionalismo é como que a perversão do patriotismo, porque o patriotismo tem ligação aí com a virtude da justiça, né, de, querer o bem das pessoas próximas, né, mais próximas que são do mesmo país, e o nacionalismo como que vai além, né. Geralmente se diz que o nacionalismo é associado com uma visão pagã da nação em contraposição às outras, o que claramente pela sua explicação não é verdade. Então, pela sua exposição, podemos pensar que a distinção entre pátria e nação está aí nessa questão da formação dessa personalidade, entre aspas, nacional, né, dessa identidade nacional. E a pátria talvez se recolha à questão do nascimento apenas, uma questão mais material, talvez? O que que você pensa? A distinção entre patriotismo e nacionalismo, ela é natural, ela é, assim, científica, objetiva. A oposição entre nacionalismo e patriotismo, ela é maçônica e globalista. A primeira vez que a gente usou o termo nacionalismo no mundo, ele foi usado por Herder, né, para se referir ao nacionalismo limitado, né, à perversão do nacionalismo, para se referir ao exagero do nacionalismo. E a segunda vez que o termo foi usado, a gente tem um registro, né, não a segunda vez que ele foi usado, mas que a gente tem um registro, é no famoso livro do padre Barruel, Memórias para Servir a História do Jacobinismo, que é talvez o principal clássico antimaçônico relativo à Revolução Francesa. Se você for agora no site da Brasil Paralelo, vai estar escrito que o padre Barruel inventou o termo nacionalismo para se referir ao a uma deturpação do patriotismo, para se referir a uma doutrina ruim e destrói a verdadeira virtude, né, da caridade e tudo mais. Eles têm um artigo lá sobre nacionalismo, patriotismo, está escrito isso lá. Só que, de fato, no livro do padre Barruel, tem um texto dizendo isso. Mas o texto não é do padre Barruel. Ele é um discurso do fundador dos famosos Illuminati, Adam Weishaupt. Ele é, eu não me lembro exatamente o que que é aquele texto, acho que é uma cerimônia, acho que é o discurso de cerimônia dos iniciados dos Illuminati, uma coisa assim. O padre Barruel transcreve e logo em seguida, na mesma página em que ele transcreve esse texto, ele começa a dizer: "Defender o nacionalismo", certo? Desonestidade enorme aí do Brasil Paralelo então, né? Eu não vou dizer que é uma desonestidade enorme, eu não vou atribuir isso ao Vaso Paralelo, porque de fato, se você pesquisar, fizer a pesquisa qual é a origem do nacionalismo, você vai provavelmente se deparar, quase 99% dos casos, sendo isso relativo ao padre Barruel. Agora, quem começou a espalhar isso? Será que foi só alguém que abriu uma página, leu e não leu o resto? Vamos É um erro difundido, na verdade, né? vamos supor que sim. Agora, no Brasil, essa distinção ela ficou famosa pelo essa oposição, ela ficou famosa pelo Gustavo Porção, né. O famoso livro dele, Patriotismo e Nacionalismo, e eu vou ser bem honesto, eu acho que qualquer um que tenha lido os livros de Porção pode fazer um exame de consciência, fazer um exame dos livros e chegar à conclusão de que não existe nenhum inferior a esse patriotismo e nacionalismo, porque ele não é ele tem pouquíssimo valor, porque ele é praticamente um livro, desculpem os admiradores de Porção, um livro de sentimentalismo. Ele diz na primeira página do livro que poderia até inverter os termos, que não tem nenhum rigor com esses termos. Ele só está usando porque ele quer um termo para designar cada coisa. Então ele diz isso no começo, que ele não tá fazendo obra científica, ele está apenas catalogando o que ele acha que é bom como patriotismo
o que ele acha que é ruim como nacionalismo. Isso é o que ele diz no primeiro capítulo. E no segundo capítulo, se não me engano, é o terceiro, ele realmente ele define, o que que é patriotismo, o que é nacionalismo. E aí ele pega coisa ruim, patriotismo, coisa boa, nacionalismo. Desculpa, coisa ruim, nacionalismo, coisa boa, patriotismo. E ele vai pegando todas as coisas boas e dizendo, isso é patriotismo, e as coisas ruins dizendo nacionalismo. Mas logo depois, ele admite, olha, é difícil fazer a distinção, que algumas coisas podem ser misturado o patriotismo nacional. Pode ser difícil, assim, separar, será que isso é patriotismo, será que é nacionalismo? Então a pessoa que acha que é uma distinção, assim, que dá pra usar, o próprio Corsão não sabia como usar, não sabia em que momento chamar algo de patriota e em que momento chamar algo de nacionalista. E ele diz, especifica depois de um capítulo, que ele chama de fato, ele chama nas palavras dele, de patriotismo a virtude e de nacionalismo o vício. E o que que é o vício? E aí ele vai lá esclarecendo, o vício é o excesso da virtude. Então o nacionalista é o cara que é patriota demais. É só isso que ele mas as coisas que ele vai falando são muito bobas. E ele fala contra Franco, ele fala contra Salazar e tudo. E depois ele até fez um meia-culpa relacionado a esse livro, um artigo dos anos 70, em que ele dizia que se arrependia desse livro, por causa, justamente, no sistema dessa obra, Franco é o punho, né. Então ele tem um artigo, se não me engano após a eu não me recordo o contexto do artigo, é dos anos 70, mas em que ele Nessa época aí, no final da vida, ele se retratou de algumas coisas, né, de é, essa pe ele ele não era ele não era assim não existia fraternidade, não existia permanência, não existia nada nos anos 50, nos anos 40. O Gustavo Corsão, ele era, inclusive, no momento que ele escreveu esse livro, longe de ser o tradicionalista que ele seria, esse livro, ele é uma o principal objeto dele é uma crítica ao integralismo. Só que ele está num contexto, certo? Nesse contexto em que o Gustavo Corsão proferiu esse discurso, que é principalmente voltado contra o integralismo, ele estava numa discussão, ele, ao lado de Fábio Alves Ribeiro, ao lado de Alceu Moroso Lima, eles estavam numa discussão de 3 anos com o integralismo. Por quê? Você consegue chutar, Guilherme, qual que é o motivo? dizendo que é socialista, coisa assim? Não, não, chuta, faz um segundo chute. Hã, mas ok, contra o Plínio Salgado, talvez. Ou então, contra o regime varguista. Não, porque eles achavam que o integralismo era uma terrível heresia por defender um Estado cristão. Sério? Então você tem lá os textos do Corsão, do Fábio Alves Ribeiro, dizendo, eles pegam a Simplício Salgado dizendo: "Nós precisamos dilatar a fé e o império igual no tempo de Camões, e construir uma grande nação cristã, e levar a mensagem da cruz pelo mundo", e eles vão parafraseando isso tudo e você vai lendo: "Nossa, que passagem legal", e logo depois tem um comentário: "Tá vendo? Como que isso vai ser católico?". Então o Corsão nessa época ele era um marritaniano radical. Era de imagem endemismo também dele, né. É, ele ele era um humanista, extremamente radical, e as críticas dele, por exemplo, ao integralismo, nesse livro, elas são todas elas descabidas, todas elas. Eu eu reli isso tem alguns meses, e eu fui procurando, vou listar aqui, eu vou ver uma por uma das críticas, vou ver se tem alguma que eu possa dizer que, está de alguma maneira correta. Eu não localizei nenhuma, porque de fato, as críticas dele são: o integralismo é indianista, só que isso não é verdade. O integralismo é tão indianista quanto o patrianovismo, porque o símbolo patrianovista é uma seta, é uma cruz de Cristo com setas indígenas. E o integralismo só tem uma saudação indígena, certo? Então o máximo de indianismo que você encontra na doutrina integralista, vamos dizer assim, é esse. Então, o integralismo sempre defendeu a proteção dos índios, sempre defendeu, né, a valorização do índio.
Mas o Plínio Salgado, na época, no famoso movimento da ANTA, ele tem até um trecho de uma entrevista, ele diz: "Olha, essa é a 9ª vez em 6 artigos diferentes que eu estou repetindo, eu não sou indianista". O artigo de 27. E ele critica que o integralismo era contra a imigração, que o integralismo era contra o capital estrangeiro, em contextos no qual ele não era, em contexto no qual os integralistas eles estavam a favor, mas é contexto que hoje em dia quase todo mundo percebe que é adequado. Mas, enfim, os integralistas naquela época principalmente fizeram muito a favor de imigração, e sempre foram, na verdade. E, eh eu não vou transformar isso numa apologia do integralismo contra a corrupção, mas é um fato que a própria noção dele de que o patriotismo é a defesa da tradição, enquanto o nacionalismo, ele é a defesa do futuro, da renovação, da criação de uma nação baseada em um ideal abstrato que, a gente quer construir a nação a nossa imagem, isso aí é um completo absurdo, porque quase não existem nacionalismos assim no mundo, são exceções. O integralismo muito menos, né, o integralismo sempre foi extremamente tradicionalista, e a definição de nação, de crime salgado, era totalmente baseada na tradição e na história, e é um fato que, eh, todos reconhecem hoje em dia, né. Então é um livro fraco, é um livro que não tem valor intelectual, não tem valor científico, é um livro que não apresenta nenhum método, é um livro. Foi um discurso dele na sede da UDN, No e que s se você, como católico, está lendo discursos da UDN de um marritaniano radical como base do seu pensamento político, você deveria selecionar um pouco melhor suas leituras. o Gustavo Corsão, no final da sua carreira, ele rejeitou totalmente o marretanianismo, né. Aquele livro O Século do Nada, boa parte dele é um meia culpa, é uma crítica ao marritano. Então a gente tem que É. distinguir. O Maritain, ele estava bem antinacionalista também nessa época. Se não me engano, ele também chegou a fazer essa distinção entre patriotismo e nacionalismo. Eu não vou afirmar isso taxativamente, mas eu lembro vagamente de algo relacionado a isso. Pois é, então, eh, pra além, né, dessa questão aí, dessa distinção que realmente é bem fraca, talvez até em boa medida arbitrária aí, foi feita aí, popularizou no Brasil, em boa medida. Mas podemos falar que há, de algum modo, um bom nacionalismo e um mau, porque nós vemos claramente, aí posições que se dizem nacionalistas que colocam, de fato, a figura da nação acima de tudo, né, acima, por exemplo, da fé, acima da religião. Aí você tem, exemplos como o próprio Terceiro Reich, nós temos a França que até inclusive instituiu uma igreja nacional, né, criou aí o galicanismo, temos na Inglaterra também, enfim. E aí, né, podemos dizer então que há um bom e um mau nacionalismo, de certo modo, né, aí utilizando os princípios católicos, né. No magistério católico até Pio XII, a gente tem 3 referências ao nacionalismo. A primeira é no na Ubi Arcanum Dei Concilio, a qual ele faz uma distinção entre 2 tipos de nacionalismo. A primeira é na Ubi Arcanum Dei Concilio de Pio XI, 1922, a qual ele introduz uma uma noção que nunca existiu no magistério, que é a de Nationis Amorem. Todas as traduções deram como nacionalismo. Na outra, nesse livro de Pio XI ainda, sobre esse tema, eu acho que é a Caritate Christi Compulsa, essa de 32, ele se refere a Nationem Pietatis Sensus. Mas nesses 2 casos, ele faz distinções. Então, no primeiro caso da Urbe Arcanum, ele se refere ao nacionalismo extremo, ao nacionalismo exagerado, que ele dá como uma degeneração do patriotismo. Mas isso nos leva a pensar, então existe um nacionalismo que não é extremo? E é como a resposta que ele dá 10 anos depois, na Caritate Christi Compulsa, em que ele afirma, vou tentar citar de cabeça aqui: O justo nacionalismo, a reta ordem da caridade cristã, não só não desaprova, mas santifica e vivifica.
Então ele define na Caritate Christi Compulsi, eh, ele se refere na Caritate Christi Compulsi a um immoderatum nationalis amore, immoderatum nationalis pietate sensus, né, um nacionalismo exagerado que ele se refere, mas ele especifica que há um nacionalismo justo, aprovado, santificado pela igreja. E, idoso depois, ele vai fazer a mesma distinção, se não me engano, na Rádio Mensagem de Natal de 54, que ele distingue a vida nacional em si, como ele diz, e a política nacionalista. E a definição que ele dá dessa política nacionalista é extremamente fechada. Então ele faz uma definição bastante rígida do que ele entende por política nacionalista. E ele distingue essa política nacionalista da vida nacional em si. Então ele não distingue do patriotismo. Tá? Ele ainda está tratando nos termos da própria nação, do próprio nacionalismo, da própria existência daquela coletividade nacional. Ele defende essa vida nacional enquanto faz uma ponderação rigorosa do nacionalismo. E é fato que na ordem humana, o nacionalismo ele acaba sendo, após a religião, a realidade mais importante. Porque o próprio São Tomás, Santo Ambrósio, eles dizem que a piedade ela deve se dirigir à pátria apenas menos do que se dirige a Deus. Certo? Então, na ordem puramente humana, o maior objeto da piedade filial deve ser a pátria. Então, existe sempre o risco de que a ordem dos amores ela seja enturpada, ela seja minada, a pátria e a nação ganhem um relevo sobrenatural, ganhem um relevo, uma divinização, como foi no paganismo antigo, como foi no judaísmo pós-cristão, onde a própria rejeição de Cristo ela foi uma rejeição nacionalista. Santo Agostinho dizia, é pelo orgulho de seu reino que eles rejeitaram o nosso Senhor. Eles esperavam um reino nacional, humano. Cristo deu-lhes um reino espiritual, eterno e universal. Os judeus hoje em dia, eles dizem, tem várias obras atuais até deles se referindo a isso, como defesa ainda de um ideal político sionista em relação ao judaísmo reformado e etc. Então, a nação, ela está em um eterno conflito, um eterno potencial de desequilíbrio, pode levá-la a uma espécie de sobrenaturalização. E o que compete ao nacionalismo é mantê-la na ordem puramente histórica. Isso está dentro do nacionalismo. Isso é um dos escopos do nacionalismo. Só que, quando as pessoas focam muito nisso, elas ignoram quantas famílias a gente vê ao nosso redor, ou a gente, principalmente em situações assim, vamos dizer, famílias em situações de risco, famílias em situações de vulnerabilidade, que para defender a si mesmo, para defender aos seus membros, sobrepõe o dever familiar a todo tipo de dever religioso e todo tipo de dever moral. A gente ignora também o fato de que as religiões pagãs, antes de elas serem nacionais, elas eram familiares. E a própria nação, ela é uma grande família cultural. Então a família, ela foi a origem do paganismo e ainda há muitas heresias, muitas transgressões que são originadas da família. Então há um risco espiritual imenso na família, só que nem por isso, certamente nenhum católico será contra uma espécie de familismo, contra uma defesa de uma sociedade inteiramente baseada na família, na soberania da família, na família como centro da ordem social. A questão é apenas
restringir tudo ao seu lugar. É interessante que há, de fato, sempre esse risco e na verdade, se nós olhamos a própria história da humanidade, mesmo falando da humanidade na Idade Média, nós sempre tivemos aí conflitos, entre países e a igreja em alguma medida, né, inúmeros conflitos de imperadores, seja do Sacro Império, seja mesmo em Portugal, enfim. Eh Tá na essência da existência de países essa oposição, né, é a questão de ordenar Porque se o mundo, ele vive em um eterno desequilíbrio. Esse mundo, ele está em desequilíbrio. No entanto, o católico, ele vê a realidade de uma forma a imprimir equilíbrio aos seus diversos componentes. E se ele vê um componente que ameaça exorbitar, a postura tomista, a postura católica, ela nunca é de buscar um mundo eternamente estável, mas de buscar resolver essas dialéticas da vida natural pela ordenação sábia de todos os componentes. agora falando mais do nacionalismo, talvez em um sentido mais político-econômico, alguns citam, alguns fazem uma relação entre o nacionalismo e o estabelecimento dos estados modernos, né, que deu-se ali no século XVIII, XIX mais, né, com a modernização da estrutura da sociedade civil. E um dos exemplos, né, inclusive já tivemos aqui o professor Eduardo Cruz, que falou bastante disso, foram os estados mercantilistas, né. O exemplo que ele citou muito é o governo de Dona Maria da de Portugal, e que dizem inclusive que foi nacionalista, né, que inclusive economicamente foi nacionalista. Até que ponto nós podemos aí fazer essa relação, né, entre o nacionalismo e esses estados nacionais que buscam de fato ter esse nacionalismo econômico? São coisas, simultâneas? O ponto é que a nação ela corresponde a uma etapa natural da história. Ela corresponde a processos espontâneos e puramente humanos. Então é evidente que a internacionalização do comércio e a necessidade de um Estado unificado e burocrático, eles foram fundamentais à unificação da nação moderna. Eu acho que isso tá mais ou menos contido até naquela pergunta. A questão é, o pessoal sempre recorre a isso do Estado moderno. A igreja, o catolicismo, o tradicionalismo político, eles nunca condenaram o Estado moderno. Perfeito. Eles nunca condenaram o Estado burocrático, unificado e respondendo às exigências das novas circunstâncias pós-feudalistas que começou a surgir no século XV e XVI. O Estado moderno, sobre o qual muitas vezes se fala, é o Estado que rompe com a tradição religiosa, que se sobrepõe à religião, eh, que busca suprimir todos os agrupamentos inferiores em prol da centralização. Mas o princípio de subsidiariedade, ele ainda contém em si o princípio dinâmico, que permite o equacionamento desses problemas. Portugal não nasceu no século XVIII. Portugal era uma nação na plena extensão desse termo, no mínimo, século vou dizer no século XV, eu poderia dizer no século XIV. Perfeitamente. Portugal, eh, o Estado português, ele não representa a nação portuguesa em si, certo? Eh, embora a unificação política e burocrática não tenha sido essencial na formação de uma consciência nacional unificada, existem muitas vezes nações que adquirem uma sedimentação histórica baseada na consciência da sua unidade de destino, da sua unidade de tradição histórica, mesmo à margem de qualquer instituição política. E o Estado moderno, ele possui a sua forma atual porque os grupos soberanos que imperavam na Idade Média, eles foram, eh, eles foram sublimados em uma nova ordem, a qual as relações internacionais, elas exigem justamente o termo do internacionais, que é a existência de corpos coletivos realizando operações comerciais conjuntas, como
foram os grupos culturais nacionais apresentando esse papel. A necessidade de uma maior centralização econômica, financeira, comercial, burocrática, ela foi dando origem a um Estado-nação moderno centralizado, e essa centralização ela continua sendo necessária, hoje muito mais do que nunca. E se a igreja ela fosse contra o a a resposta à exigência puramente política e administrativa, no que não, eh, gera nenhum atrito com relação ao que há de, eu vou dizer, ao direito natural, ela estaria extrapolando completamente a doutrina social da igreja, que é aplicável a todos os tempos. É uma essa discussão eu já tive essa discussão tantas vezes nos últimos 10 anos, e até hoje eu não encontrei uma única pessoa que soubesse definir para mim nem o que é Estado moderno, nem qual é o problema do Estado moderno e nem como conceberia um Estado tradicional. E eu sei que essas pessoas existem. Mas as pessoas que aceitam essa narrativa compulsoriamente, elas não sabem dizer exatamente o que está errado. Elas estão usando elas estão usando um flatus votis. Elas estão usando conceitos que elas acham que exprimem realidades muito elevadas, mas na realidade não estão, traduzindo, nada de efetivo. Todos os regimes históricos que existiram no século XX foram nacionalistas. Não houve nenhum regime católico que não fosse um Estado moderno, centralizado e soberano, exercendo uma política, extremamente nacionalista. O que acontece, Matheus, é bem interessante isso. Essa questão, né, que é trazida geralmente por pessoas da linha do carlismo moderno, né, do mais recente carlismo, e faz essa demonização do Estado moderno, da estrutura burocrática que o Estado moderno é o quê? É apenas uma estrutura burocrática mais centralizada que difere do que existia antes. E essa evolução para essas estruturas, como você muito bem disse, foi um processo que aconteceu organicamente. A evolução da situação internacional no mundo tornou necessário que os países adotassem esse modelo burocrático, não foi, algo que foi inventado pela maçonaria, que foi o comunismo, não foi nada disso, foi apenas uma evolução histórica, natural, e é necessário. Muitas vezes falta muito realismo, talvez algum conhecimento, histórico para entender que, um país que não seja nacionalista, ele vai sofrer muito. Objetivamente, não tem como, porque se você não quer ter um país que não tenha um Estado moderno, entre aspas, porque o fato é que não estamos mais no feudalismo, o fato é que a ordem hoje necessita, impõe que, exista essa organização burocrática, exista muitas vezes uma centralização, enfim. E eu acho que Com acontece. certeza existiam virtudes no sistema feudal, no sistema das soberanias corporativas, no sistema da soberania dos conselhos, mas existiam também vícios muito graves. Existiam rebeliões, existiam instabilidades sociais, existiam arbitrariedades que, assim como, existem hoje grandes problemas com o Estado moderno, existiam grandes problemas com a ordem que alguns chamam de tradicional, e esses problemas, se aplicados no atual sistema técnico, comercial, profissional do mundo moderno, eles tornariam completamente impossível a vida comum. A própria vida corporativa medieval, foi o polo econômico da vida toda da sociedade medieval, tornaria o mundo atual uma imensa série de oligarquias. De fato, a corporação, ela de fato ela foi encerrada, mas ela também degenerou. E um dos principais motivos pelos quais ela foi encerrada, não foi por causa do individualismo, por causa do liberalismo do século XVIII. Não, foi porque as pessoas estavam realmente muito revoltadas já com a degenerescência oligárquica e pseudo-aristocrática e digamos, eh eh, qual termo poderia ser? Desnecessariamente hierárquica que a vida corporativa impôs
a sociedade medieval. E tanto que quando o Visconde de Cairu vai defender as corporações, a Assembleia Constituinte de 1823, qual vai ser o principal argumento dele? Tudo bem, na Europa foi ruim, mas aqui não. Aqui as nossas corporações não são que nem as de lá. Elas não possuem o mesmo caráter que as de lá. Então as nossas corporações não precisam receber o ataque que as de lá receberam. A a estrutura das corporações medievais, ela foi dando origem a um sistema em que você tinha os mestres, convertendo a corporação em uma grande empresa privada, monopolista, com controle sobre as profissões e sobre os produtos, e sobre o comércio, e tudo controlado por eles pessoalmente, realizando eles pessoalmente, uma grande barreira à ascensão social, definindo muito estritamente o acesso à profissão e coordenando uma sociedade cada vez mais proletarizada, no sentido do seu próprio usufruto e dos seus próprios benefícios. E isso gerou revolta, e isso gerou um sentimento de, de, de insatisfação com a própria instituição, porque ela não havia sido capaz de evoluir organicamente às novas circunstâncias da vida europeia, tal como o Estado evoluiu. O problema não foi a evolução do Estado moderno. O problema foi a falta de evolução das outras instituições. Há motivos eh, externos a elas que levaram a isso? Sim, há motivos externos a elas que podem ter levado também a uma estagnação das instituições municipais, das instituições corporativas, a uma, a uma decadência dos clãs antigos, mas também é um fato que o Estado moderno não pode ser culpado isoladamente pelo que ele não causou isoladamente, por coisas por vícios compartilhados também pela vítima, certo? É interessante que você mencionou as corporações, né, porque também, em certa medida, o corporativismo aí figurou junto ao Estado moderno, né, e gerou bons frutos, né. Inclusive gravamos o podcast sobre isso já tem alguns anos, eu acredito. E há sim uma possível relação e colaboração entre, na verdade não se opõe de modo algum, né, corporativismo e nacionalismo. O corporativismo moderno, ele é completamente diferente do corporativismo medieval. Quando a gente fala de corporativismo hoje, a gente não está falando de corporações de ofício. Na Exato. verdade, a corporação de ofício antiga, ela é o atual sindicalismo. Eu acho até interessante, né, que os tradicionalistas e tal, que mais criticam a instituição sindical, são os que prontamente dizem: "Não, eu prefiro as corporações de ofício". Só que o sindicato é só um nome que a gente dá no Brasil para as corporações. Ele foi inventado, pouca gente sabe, né, o sindicato ele surgiu no Brasil, ele foi abolido na Constituição de 1824. Então tem um artigo específico que é apenas dizendo: "Ficam abolidas as corporações de ofício, seus juízes, mestres, etc, etc". Porque havia uma vida corporativa bastante pujante no Brasil colonial. E elas retornaram após a Era Novaro, porque houve um industrial pernambucano muito católico, muito devoto, Carlos Alberto de Menezes. Ele leu a Era Novaro e ele decidiu devotar os próximos 15 anos da vida dele a organizar então os operários, o modelo corporativo que estava sendo recomendado ali. Ele criou a Corporação Operária de Pernambuco, a Federação das Corporações Operárias de Pernambuco. Eram grupos profissionais católicos, etc. E aí ele foi lá e, nesse sistema corporativo, ele enviou dois projetos de lei para um deputado católico na Câmara dos Deputados, Joaquim Inácio Costa. Um desses projetos relativo à organização das cooperativas, que são a face produtora, a face consumidora, etc., a face realmente eh, econômica das corporações de ofício, e os sindicatos, que são a face social, diríamos assim. Então, a partir da Renovaram, a partir do catolicismo social, é que surgiu a instituição com esse nome atual de sindicato. É claro, houve uma grande degenerescência desde então, houve uma grande evolução, muitas vezes negativa da instituição, mas o sindicalismo está aí. O, o corporativismo,
era um desrespeito ao operário, era um desrespeito à proteção do operário, era um desrespeito à corporação de ofício como ela era concebida. Ele diz respeito à nação, ele diz respeito a uma nova realidade surgida só do Estado moderno, só na internacionalização do comércio, na formação de corpos econômicos coletivos, que é a função nacional. Então você agora tem grandes nações com uma divisão do trabalho muito grande, gerada seja com a Revolução Industrial, seja com uma série de outros fenômenos sociais e econômicos que vieram evoluindo, e você tem essa nação produzindo um monte de coisa. Você tem ela consumindo um monte de coisa. Você tem vários trabalhadores e várias profissões, várias ocupações. E como que elas trabalham para o bem comum? A doutrina católica, ela concebe que o trabalho, ele é um dever social. Ele cumpre uma função. Então, os ouvintes do Opus Dei vão ser os que mais vão saber sobre essa noção, porque eles falam o tempo todo de a gente tá servindo, né. E o Mas isso não tem sido levado em consideração a nível político, social e econômico. Você falar da boca pra fora: "Ah, o meu trabalho é servir". Tá, seu trabalho é servir, você pode levar isso em consideração pessoalmente, moralmente, religiosamente. É a doutrina católica. No entanto, então a organização social e econômica que seja baseada em torno do conceito de trabalho, ela precisa ser baseada em torno, então, do conceito de serviço que você está prestando à sociedade. E esse serviço, ele assume uma forma muito concreta, que é o conteúdo do que você está servindo. O que que você está servindo para a nação? O que que você está servindo para o nosso grupo coletivo aqui? Você que é um metalúrgico da Fiat, o que que você está servindo? Você está servindo o carro. É isso que a sociedade está pedindo de você e é isso que você está dando para ela. Você, caminhoneiro, o que que está servindo? Está servindo a circulação do país. Tem vários casos, vários exemplos espirituais, até morais que poderia usar, mas eu acho que vai desvirtuar um pouco a compreensão do pessoal. Mas enfim, todo trabalho ele é um serviço à sociedade de algo que ele está pedindo de você. Para você organizar a sociedade com base, racional, você precisa organizá-la com base justamente nas ações dos seres humanos uns em relação aos outros. Você percebe que essas ações elas giram em torno dessa modalidade, que é o serviço, você entende então que elas giram em torno de algo que a gente chama de função. A sociedade ela é um conjunto de funções, ela é um conjunto de pessoas exercendo funções em prol da totalidade orgânica da nação. E essas funções elas existem realmente. O metalúrgico da Fiat, ele cumpre essa função. Essa função ele está sendo entregue à nação, mas é só ele que está cumprindo? Não. Os gerentes da Fiat também estão. As distribuidoras de automóveis também estão. O as fornecedoras também estão. O caminhoneiro é só ele? Tá fazendo o Brasil circular? Não. Você tem um grande número de outros meios de transporte, você tem as ferrovias ainda, algumas ferrovias, graças a Deus. Você tem você ainda tem o transporte fluvial, você ainda tem a cabotagem, você ainda tem o transporte aéreo, você ainda tem uma série de outras pessoas que estão todas cumprindo a mesma função que você, que é a função nacional exercida por uma profissão no tecido social. Isso se relaciona com a corporação de ofício de que maneira? A corporação de ofício, ela foi historicamente a reunião de todas as pessoas que trabalhavam com a mesma profissão dentro dos limites, estritos da cidade medieval, para entregar à cidade medieval uma mesma, eh, uma mesma produção, um mesmo serviço. Com a evolução da sociedade, aquele conceito, das corporações de ferreiros e sapateiros, eles foram sendo insuficientes
para você conseguir organizar a solidariedade de funções dentro da sociedade. Você foi tendo uma complexidade social e econômica cada vez maior. E agora, as relações econômicas elas não eram mais, de nível local, mas cada vez mais, como a gente foi vendo, de nível nacional, cada vez mais, eh, interrelacionadas geograficamente. Você chegou a uma situação em que é necessária a fundação de sucedâneos das corporações em nível nacional. Só que esses sucedâneos, eles não podem ser os sindicatos, porque os sindicatos eles representam um número muito grande de ocupações ocupadas, geralmente com os seus próprios interesses, porque a ocupação moderna, ela não tem mais o mesmo sentido solidário que ela possuía. Há agora uma divisão do trabalho, há agora uma divisão de classes, que não existia na Idade Média. Agora um a corporação que antes, como a gente falou, ela antes reunia pessoas de várias, pessoas realizando uma mesma função, conseguia fazer uma espécie de cooperativa com essas pessoas e, quando as corporações foram abolidas, elas já eram uma espécie de aristocracia em que você tinha, os mestres dominando sobre as massas de trabalhadores mais proletarizados, criados pela sociedade europeia embaixo. Então a corporação moderna, o conceito moderno de corporativismo, ele é muito diferente de tudo sobre o que se fala hoje em dia. O que é o corporativismo católico, nacionalismo, etc., moderno? Ele é um nacionalismo de uma perspectiva profissional. Ou então, ele é a profissão de uma perspectiva nacionalista. Eu estou trabalhando. Como eu tenho que ver o meu trabalho? Você pode ver ele como um ganha-pão, é uma perspectiva individualista. Você pode ver ele num contexto dialético, de revolução contra os exploradores, é o conceito marxista. Ou você pode ver ele no conceito de serviço à pátria, que é o conceito corporativista. E o que isso significa na prática? Isso aqui não é doutrina teórica, isso aqui é um princípio de organização social e econômica. Significa então que a profissão, a função, ela deve estar organizada publicamente, de maneira a ser capaz de disciplinar esse serviço no sentido do bem comum. Isso é uma utopia? Não é, porque esse foi o modelo adotado na Europa durante todos os anos 40, 60, 40, 50, 60, 70. Esse foi, reconhecidamente o modelo, o milagre econômico europeu do pós-guerra. Esse foi um modelo adotado por muitos dos países não fascistas nos anos 30, mas também por muitos dos países fascistas. Esse foi o modelo adotado no Brasil a partir de 91, com a Câmara Setorial da Indústria Automotiva e várias outras. E o que aconteceu na Câmara Setorial da Indústria Automotiva? Eh, Você reuniu todas as pessoas que trabalhavam no serviço à sociedade da indústria automotiva, as pessoas que trabalhavam entregando as funções de indústria automotiva à sociedade, hum, a nação, você deu a elas o poder de disciplinarem as suas atividades no sentido do bem comum, como um todo coletivo, tal como eram as corporações quando não havia divisão de trabalho, quando não havia a divisão de classe que veio a configurar a sociedade europeia da Revolução Industrial. O corporativismo, ele devem existir 10 pessoas no Brasil que sabem plenamente o que é ele. Porque quando você lê até um livro sobre corporativismo, você vai ter uma definição, geralmente, que é grupalismo. Ah, as corporações são todo grupo social, são todo grupo que não é um indivíduo. Ah, então, o corporativismo é um sindicalismo do bem. É um sindicalismo em que os sindicatos, eles gravitam em harmonia, em que eles fazem reivindicações justas. Não é isso. O corporativismo é um regime porque todas as funções nacionais, laranja, cacau, indústria, agricultura, transporte, elas estão organizadas solidariamente com todos os que a exercem para disciplinarem suas atividades no sentido do bem nacional. E esse é o nacionalismo econômico autêntico. O nacionalismo econômico autêntico, ele, claro, ignorando a questão do desenvolvimento nacional, passou a ter a do componente estático do nacionalismo.
ele não é o protecionismo. Quando a gente fala nacionalismo econômico, não é tanto a necessidade de proteção da indústria nacional, quanto a necessidade de organização de toda a economia nacional na base da solidariedade nacional. Isso é o que realiza a corporação. Então, é a única organização social e econômica que permite o exercício do nacionalismo é o corporativismo, tal como eu acabei de concebê-lo. E esse é o modelo da igreja, esse é o modelo sobre o qual Pio XI falou, esse é o modelo sobre o qual Pio XII deu um monte de discurso nos anos 40 e 50, esse é o modelo que você vai encontrar em qualquer manual católico. Mas como esse é um modelo extremamente eh, esquecido, extremamente ignorado, todo mundo eh, trata como se não fosse uma opção, então ninguém sequer considera, certo? As pessoas leem os documentos relacionados a ele e entendem tudo errado ou não entendem. Por isso ninguém hoje em dia praticamente sabe mais o que é corporativismo. As pessoas estão lendo os textos corporativistas querendo algo que elas não vão achar, querendo às vezes uma doutrina sobre sindicatos e sobre corporações de ofício e sobre famílias e municípios, que não é o que elas não é o objeto do corporativismo. É, e nós vemos, né, em muitos autores, na verdade, por exemplo, o Padre Menviel, alguns outros autores, argentinos, né, a defesa desse modelo político-econômico, né, que é, de fato, o nacionalismo corporativo, podemos dizer assim. E o que há hoje muito em voga, né, estamos em alguma medida presos num debate muito velho, que é o debate do socialismo e do liberalismo, né. De um lado você tem os que defendem, né, tratando aqui de socialismo, a definição marxista, né, que é a definição, mais coerente. Tem os defensores aí da socialização de tudo, né, e os socialistas, os comunistas, e os defensores do liberalismo econômico de outro lado. Quando o a doutrina católica, a doutrina social da igreja nunca se colocou ao lado de nenhum desses, né. E o que acontece muitas E vezes esses é que 2 eles são individualistas. exatamente. Todos os fundamentos doutrinários aí são de liberdade individual, felicidade individual, satisfação individual, mas o catolicismo ele parte de uma noção de serviço e de perfeição que o leva a uma concepção muito superior que permite, reconhecer uma atividade em quadros superiores de ordem social que não dependem, da mera consideração do usufruto individual, como é seja o socialismo coletivista, que é apenas uma consequência do individualismo, seja o individualismo liberal puro. O corporativismo ele não passa na cabeça das pessoas porque ele estava totalmente fora da lógica individualista e atomizante que caracteriza todos os debates da esquerda e da direita. E assim como o nacionalismo em si, em geral, né, mas se o nacionalismo já é difícil de digerir para muitas pessoas, o corporativismo é muito mais. E o nacionalismo costuma implicar uma noção de bem comum, uma noção que hoje praticamente não existe, né. Mas na verdade, na prática, isso é algo que as pessoas geralmente hoje, que são marxistas libertários ou liberais, faltam na análise em boa medida, ver que, no fim das contas, ao menos economicamente, as grandes nações do mundo são todas nacionalistas. Se nós vemos os Estados Unidos, historicamente, né, a própria escola econômica americana é uma escola nacionalista econômica, né, que embora não seja a essência do nacionalismo, a questão do protecionismo e tal, o princípio ali da escola americana de economia trazia esse protecionismo, trazia essa noção de que, precisamos ter essa visão da nação e orientar o Estado, os homens do Estado, para essa coordenação, né, essa defesa da pátria por meio de tarifas, seja a coordenação dos esforços nacionais por meio de incentivos do Estado, coisas assim. E se nós olhamos para o mundo hoje, Principal estudioso do tal sistema americano, é importante recomendá-lo, é muito relevante sua leitura, é o Lyndon LaRouche. Ele foi eu acho que quase ninguém no Brasil, eh, leu os livros dele, o que é impressionante, porque ele é famoso por ter sido o economista, que a influência principal do Enéas. Mas, mesmo assim, como os livros dele são muito complicados, as pessoas admiram, às vezes algumas até conhecem o nome, mas ninguém lê.
Então, o professor Lourenço Carrasco, que vez ou outra está naquele canal do Kim Paim, que é me perdoar, mas eu não gravei aí no canal dele, que tem lá ele, o Arthur Machado e o outro sujeito. O professor Lourenço Carrasco é o principal divulgador do professor Lindo Larouche, e o professor Larouche, ele não era um católico, ele eu nem o considero tanto um nacionalista, porque o nacionalismo dele era um princípio de nacionalidade, princípio de independência de cada nação, mas ele mesmo dizia que não aceitava conceitos culturais, étnicos, históricos para a nação. É um nacionalismo puramente cívico, mas, a noção dele sobre o o que foi o sistema americano e sobre o desenvolvimento nacional e daí por diante, é indispensável. É uma leitura que é, sem dúvida, uma das melhores perspectivas para a economia católica, porque a economia católica ela ainda está muito presa a palavras de efeito. Então a gente muitas vezes tem pessoas que são liberais, todas as suas ideias são liberais, mas elas salpicam algumas noções católicas. Então elas acham que a economia católica é: você é uma pessoa liberal, mas aí você pega todo o arcabouço do liberalismo e você junta a isso uma defesa da família, uma uma repressão, assim, no momento que as corporações começam a defender causas LGBT e causas anticristãs, aí você dá uma segurada nelas, eh, e uma defesa do, sei lá, crucifixo no supermercado, ou alguma ou a difusão da propriedade também, daí por diante. Só que o a economia católica, ela tem princípios, ela tem noções que se associam a um desenvolvimento criativo de economia física, se associam a uma completa reestruturação de todas as noções econômicas que nós conhecemos hoje, que nenhum economista, católico de hoje em dia está ressaltando. Então os economistas católicos de hoje em dia, eles estão ressaltando coisas que eles não deveriam nessa atual fase da humanidade. Nessa fase em que a gente está, eh, num momento tão crítico da história, os economistas católicos, eles estão lutando contra moinhos de vento, eles estão, reclamando de coisas, enquanto os verdadeiros, as verdadeiras questões nacionais, nacionalistas, etcétera, que antiglobalistas, coisa e tal, que a economia católica permite desabrochar, não estão sendo postos em foco e foram postos pelo doutor Larouche, e me parece ter sido até o maior economista de todos os tempos. Pois é, é importante estudar esses sistemas econômicos, você citou o exemplo desse senhor, mas se nós olhamos para o mundo, né, a verdade é porque o debate econômico no Brasil é muito pobre, né, e quando você olha para os debates entre os católicos, é pior ainda. E neodorismo barato, que é mais difundido talvez, agora a onda de libertários católicos, se é que se pode dizer, então Nós estamos agora num ponto de flexão, né, porque todos estão se direcionando para uma direita soberana, para uma concepção de que a gente precisa de uma nação forte, um Estado forte. Existem países em que é até possível a pessoa não querer ser nacionalista. Na Europa, existem países com uma diferenciação nacional, uma especificação nacional que pode levar alguns à dúvida. Mas no Brasil, um país tão, com uma nacionalidade tão rigorosa, assim, a gente não se a gente olhar para os nossos vizinhos, muitos deles a gente não vai poder dizer: "Ah, eu vou dizer que isso aí uma nação". Muitos deles a gente pode até duvidar. O Panamá, por exemplo, é uma província da Colômbia que ganhou independência só porque os Estados Unidos precisavam de um estado fantoche para realizar um acordo extorsivo no Canal do Panamá, e o governo da Colômbia não estava aceitando. Existem países que podem não ter autoestima para se autoafirmar, mas o Brasil, ele é uma nação de uma ponta a outra. Não temos um único dialeto, não temos uma única diferenciação de grupos étnicos, específicos, não temos um uma única discrepância que nos leve a considerar que não sejamos uma nação, não temos um único motivo para não acharmos que seremos a nação mais poderosa da terra, ou não muito menos.
para não acharmos que seremos a mais poderosa do hemisfério sul e ainda menos para não acharmos que seremos a mais poderosa da América Latina. Nenhum motivo impede o brasileiro, a não se ver como uma nação com plena capacidade de se constituir em nação forte, soberana, una, e há uma profecia de São João Bosco que prevê nascer aqui a grande civilização, e ele diz, vou fazer uma espécie de exegese de de profecia, talvez me puxem a orelha, mas está dito que, isso se realizaria antes do fim da segunda geração de 60 anos, eh, que surgiria depois daquela geração deles, ou seja, antes do fim da geração nascida até 120 anos depois. Essa profecia foi em 1883, então, eh, eu gosto de crer que a profecia de São João Bosco ela prevê que a nossa atual geração, a nossa geração até não nascida até 2008 talvez, eh, ela não morrerá sem ver o Brasil como a maior nação da terra, que é o que São João Bosco dá a entender. Não há nenhum motivo que nos leve a ler a história do Brasil em toda a sua providencialidade, em todas as demonstrações de generosidade divina que foram dadas a nós, e concluir que nós sejamos só uma nação pequena, uma nação sem nenhuma missão especial na Terra, uma nação que surgiu por acaso e vai morrer por acaso, e que nós veremos enquanto rimos e comemos oca, queimar e se degenerar até cair. Com todas todos os sinais da história distribuídos em tanta abundância, e toda a poesia da nossa história indicam uma nação como talvez nenhuma tenha existido jamais na história humana. Indicam uma nação tão cheia de graças, e tão cheia de sinais, e tão cheia de indícios de uma missão a cumprir nessa terra, que deve fazer jus a ela, a eles, e que está, obviamente, sabido que fará jus. E a nossa geração, parece, é a que fará jus a isso. Nossa geração é a que a transformará lá na da terra. Nós temos todos os motivos e não temos nenhum motivo para não achar que isso irá acontecer. O nacionalismo, ele é todas as nações são nacionais em que sentido? No sentido de que o nacionalismo ele é uma expressão da personalidade nacional, certo? E se eu possuo uma espécie de personalidade, eu defendo a sua integridade contra as ameaças de sua dissolução e em prol de frutificá-la, em prol de desenvolvê-la. E eu, como indivíduo, como pessoa, estou sempre buscando, defender a minha integridade contra todos os elementos que buscam miná-la, e buscando sempre florescê-la, e buscando sempre levá-la a um nível mais perfeito e mais autêntico. E isso é também com a nação. A diferença é que na nação nós chamamos isso de nacionalismo, e nós não chamamos isso de pessoalismo quando se trata de nós. O nacionalismo brasileiro, ele está em cada um de nós, porque nós somos todos brasileiros, nós somos todos membros de um grande corpo nacional ao qual nós pertencemos, porque nós somos filhos da sua tradição, e nós temos uma memória coletiva. Memória é o quê? A memória, ela é a sucessão que a gente possui dos fatos históricos que dizem respeito à nossa personalidade e que nós interpretamos no sentido do legado que nós recebemos, no sentido de como nós continuaremos para a realização da personalidade que nos foi legado. O Esse brasileirismo, essa brasilidade, ela está em nós. Nós a sentimos, nós a conhecemos. Nós temos uma percepção intuitiva delas, muitas vezes. Nós sentimos que há um Brasil, de fato, dentro de nós. Há uma relação subjetiva com a nação, que é o que permite que ela se mantenha. E enquanto existir essa relação, o nacionalismo ele será apenas o comportamento natural e espontâneo de coerência. O nacionalismo está destinado a uma grande missão na Terra. Ele não é apenas um nacionalismo que está destinado a cultivar uma a cultivar talvez uma antiga grandeza. Não, ele é um nacionalismo inteiramente baseado numa esperança para o futuro. É um nacionalismo muito todos os nacionalismos, todas as tradições e todas as nações giram em torno, como disse o Dr. Arlindo, de uma poesia: "Raiz de fruto maduro, minha esperança é o futuro sebastianista que eu sou".
esse componente sebastianista é o componente que define as tradições. Mas no nosso caso, ele é muito mais predominante, porque nós somos uma nação que nasceu apenas para realizar algo. Nós somos uma nação que nasceu sob o signo da dilatação da fé e do império. E o nosso nascimento, ele não foi um nascimento como outras nações, de, de sedimentação apenas, ele foi um nascimento de expansão. Nós estávamos construindo algo para nós fazermos algo pela humanidade. Nós éramos um ideal antes de sermos um povo. Nós temos que ser um povo para voltarmos a ser esse ideal. E quando nós conseguirmos ser coerentes conosco mesmos, o que não exigirá nada, exigirá apenas a nossa própria consciência e apenas nós seguirmos o que nós somos e o que nós nascemos para ser, então nós seremos coerentes com a nossa missão na história. Cada povo tem uma missão. A nossa missão ela é muito grande. Ela é muito bela. É isso. É que o. Você estava falando alguma coisa, eu nem lembro qual foi a última coisa que você falou. Não, perfeito, perfeito. Não, é bela exposição, né. E, o Olavo de Carvalho dizia que o brasileiro é a criatura que nasce, não entende nada e morre, né. Bom, não é bem assim, não é pra ser assim pelo menos, né, porque há muito que se depender da origem histórica do Brasil e de toda a tradição brasileira que hoje, infelizmente, é desconhecido pela maioria das pessoas, mas felizmente nós temos aí um movimento surgindo para trazer isso à tona novamente, né. É muito importante, né, muito que, se vê poucas opções do campo político, mas, bom, quem sabe isso não vai dar fruto no futuro próximo, né. Aí. Quando a gente tem uma má concepção de a vida é uma narrativa, certo? A nossa vida ela depende de como nós, contamos a nossa vida para nós mesmos e de como nós a interpretamos em relação a nós mesmos. E todas as nossas ações, a nossa capacidade de fazer algo bom e grande, a nossa incapacidade de fazer, dependem da narrativa que nós contamos pra gente. Nós estamos acostumados a contar essa narrativa, no caso do Brasil, sempre da pior maneira possível. Sempre da maneira mais pejorativa e mais derrotista e convencidos sempre de que não seremos nada, de que tudo foi apenas um grande erro. E isso influencia as nossas ações. Olha, o clássico exemplo aí dos intelectuais aí da USP, né, que dizem que o Brasil foi o que deu errado simplesmente deve se começar do zero. O Eric Hobsbawm, ele falava: "Todo nacionalismo é uma invenção da tradição". Só que quem cita ele, nesse contexto, geralmente está tentando reinventar a tradição. Uma pessoa diz: "Olha, eu estou interpretando um episódio aqui, estou interpretando alguma história, e eu quero que a interpretação dessa história se sobreponha à interpretação que a nação brasileira historicamente tem feito a seu respeito". Só que a nossa memória, quando nós fechamos os olhos e nos lembramos do nosso passado, nós estamos sempre pondo cada episódio no contexto de uma grande narrativa. E a Nós não estamos pensando em episódios com datas e horas, certo? Nós estamos pensando neles dentro de um grande fluxo histórico que compõe a nossa personalidade. A tradição não é inventada, como Hobsbawm diz, ela é interpretada. Você pode alterar essa interpretação se você quiser. Você pode mudar a perspectiva que você quer lançar sobre ela, mas você precisa escolher um critério. Se você escolheu o critério de que a nossa nação não vale nada, de que a nossa nação foi um erro, de que ela nunca será nada nesse mundo, você irá interpretar tudo segundo esse critério. É claro que há alterações que a história deve impor ao nosso critério, mas também há uma visão mais ampla que nos permite ver o fluxo geral da narrativa nesse contexto global, e não apenas a sucessão individual de episódios bons e maus, de episódios com um sentido e outro dissonante, pois não é assim que nós vemos a nossa própria história e não é assim que nós construímos a nossa própria personalidade. E se você quer ter sucesso, você precisa contar para si mesmo quem você é, de maneira a descobrir de fato o que você deve fazer, a descobrir de fato qual é o seu lugar nesse mundo, a descobrir de fato se você tem potencial e qual o seu potencial. Nós queremos contar para nós mesmos a narrativa da pessoa sem perspectiva,
da pessoa que não quer viver. Estamos numa narrativa de não querer viver. E por isso nós não somos nacionalistas, porque o nacionalismo ele é uma expressão da personalidade vital. E nós não queremos viver e não queremos ser o que somos. Nós estamos simplesmente abdicando de nós. O nacionalismo é voltar a nós. O Existe uma ascensão muito grande da direita soberana, do nacionalismo, no Brasil e no mundo. Não há dúvida de que a grande força do mundo hoje é o nacionalismo, e não há futuro no século XXI que não seja o do nacionalismo. No entanto, o século XX, nenhum século foi mais ofensivo às nações que o XXI. E esse renascimento, ele ainda está muito aquém do que é preciso, porque todas as estruturas do mundo estão organizadas contra a nação. E quando a gente falou de patriotismo e nacionalismo, eu falei que aquela distinção é maçônica, poderia falar também que o Arnold Toynbee, que era o historiador de Rockefeller, né, como a gente pode falar, ele tem um texto em 1930 que ele fala: "Nós estamos trabalhando com todas as nossas forças secretamente para, destruir a soberania nacional. E os povos poderão, cultivar, igual palhaços, suas culturas e seus costumes, se quiserem, mas eles já não terão meios mais de fazer mal". E de fato, há muito patriota, há muita gente que, apesar de tudo, ainda há muita gente que diz amar o país, muita gente que diz, se sentir brasileira, mas que está apenas agindo como os palhaços de Toynbee, eh, e mantido, eh, sem nenhuma capacidade de fazer a vida nacional, apenas cultivando um passado morto, o passado da nação que está morrendo, o passado da nação que cada vez mais deixa de existir, quando começa a se sublimar a um grande sistema tecnocrático ocidentalista, e não há, até o momento, força efetiva que esteja fazendo frente a isso. E eu não vou fazer propaganda política, né, sou ligado a um movimento político, muitos que sabem, mas eu vejo com muita satisfação o fato de que estão surgindo movimentos nacionalistas, cada vez mais, não movimentos nacionalistas, a questão não é movimento, está surgindo a consciência nacionalista, cada vez maior intensidade no Brasil, no Ocidente, e até fora do Ocidente. É, porque inclusive, curioso, eu vi outro dia até o sujeito lá do MBL, o Renan Santos, reconhecendo que o Brasil já teve coisas boas, olha só. Porque o Brasil foi um dos países que mais cresceu no século XX, né. O O inclusive o Brasil, a gente era muito superior aos Estados Unidos até o século XVIII. E o nosso grande motivo de atraso foi a nossa indisponibilidade das novas fontes de combustível exigidas pela Revolução Industrial. Os Estados Unidos estavam cheios de carvão, que era a ordem do dia. E o carvão ele não era apenas, um mineral precioso. O carvão era a fonte de todo o novo dinamismo econômico. O Brasil era superior em todos os sentidos a todas as outras colônias europeias no Novo Mundo, até o século XVIII. E até o primeiro cientista do continente americano nasceu aqui, o grande padre Bartolomeu de Gusmão, o que inventou o primeiro aeróstato operacional, que é o depois viria a ser chamado de balão. O Então, nós, somos, no a questão é que nós paramos de achar que nós valemos alguma coisa, nós paramos de achar que nós somos algo, começamos a achar que nós não valemos nada, que todos os outros são melhores do que nós. E isso é o que, na vida pessoal, se acharia patológico e depressivo, mas na vida nacional parece realismo. O que todos, em uma conversa de família, com alguém dizendo: "Ah, eu sou realista", diriam: "Você precisa de um psicólogo, precisa de um terapeuta, precisa de uma direção espiritual". Quando se fala do Brasil, é realismo de fato, só que não é realismo. O realismo é a defesa da nossa personalidade nacional. A verdadeira realidade que nós possuímos é a nossa dignidade de nação que nós somos. E é isso que deve ser retomado. A realidade da nação, ela não é uma arbitrariedade que nós inventamos para
justificar o domínio de umas pessoas por fronteiras, o domínio de outras por outras. Não, a realidade nacional está dentro de cada brasileiro, de cada pessoa, de cada nação do mundo. E a nossa noção de nacionalidade nacional e a nossa defesa da integridade nacional, ela é indissociável da nossa existência como indivíduos. Perfeito, Matheus. Agora, passando um pouco mais, novamente, para uma questão mais histórica, eh, outro fato interessante, quando se trata da discussão sobre o nacionalismo entre os católicos, muitas vezes até entre os católicos tradicionalistas, é que muitos desconsideram ou não sabem, enfim, e, sobretudo olhando para o século XX, existiram diversos regimes nacionalistas, em países católicos, de governantes católicos, que receberam muitos elogios da igreja, né. Poderia tratar um pouco mais sobre isso, porque parece que as pessoas não sabem, mas o que mais teve foi governo, regime nacionalista elogiado pela igreja, pelo Vaticano, pelo Papa, enfim. Vou responder, só avisar, eu tô começando a ficar um pouquinho sem tempo aqui, então por isso que eu vou responder um pouquinho mais rápido. Eh, no século XX, todos os regimes católicos foram nacionalistas. O É claro, você pode considerar as circunstâncias muito peculiares do alimento pós-guerra, mas ainda aí você deve considerar, um nacionalismo fundamental por, eh, a chamada economia social de mercado, que foi, de fato, ali na CDU, um movimento fundamentalmente católico. O Desde o início do século, quando se fala em um Estado católico no século XX, você fala de estados que mantiveram uma rígida atitude de defesa das culturas nacionais, de defesa da soberania e independência nacional, de defesa do papel da nação na região e no mundo. A Áustria de Dollfuss era um regime nacionalista. A Action française, que todos falam, era nacionalista antes de tudo, né. Politique d'abord, como diria o Maurras. Salazar é um paradigma de nacionalismo. Franco, é desnecessário falar que Franco era completamente nacionalista. Então não existe nenhuma referência de um Estado católico em todo o século XX que não seja um Estado dentro das mesmas linhas fundamentais de atitude nacional em relação à sua própria nação, que é de defesa intransigente da soberania e da independência da nação, da cultura e integridade das tradições nacionais e da construção de um Estado baseado em linhas completamente soberanas, nacionais e acima de todo facciosismo. É claro, isso exige o princípio de subsidiariedade, mas o princípio de subsidiariedade, ele é justamente, um princípio que ele não atua apenas para baixo, ele também atua para cima. Ele não apenas significa a delegação de algumas coisas, o reconhecimento, né, vou dizer melhor, da autonomia de algumas coisas, ele também implica, obrigatoriamente, a absorção por entidades maiores da autonomia de outras. Porque o que não pode ser exercido pelo poder inferior deve ser exercido pelo poder superior. Então, há duas faces no princípio de subsidiariedade, e uma delas é a centralização. No entanto, nacionalismo não significa necessariamente centralização. A centralização ela é natural, ela é espontânea. À medida que você tem um grupo natural que é a nação, e que ela está hierarquizando os grupos inferiores. Mas, o nacionalismo, ele costuma sempre, eh, quando ele é católico, vir acompanhado de uma grande floração de grupos sociais. O nacionalismo católico não pode ser contra a família. O nacionalismo católico não pode ser contra os municípios. Não pode ser contra os sindicatos, eu vou dizer. Ele precisa ser baseado no regime corporativo, que eu gosto de chamar de pacto funcional. Ele precisa reconhecer, ou vou dizer uma expressão que muita gente não vai gostar, mas que é uma expressão usada pelos papas, os direitos da pessoa humana. Então ele é necessariamente um nacionalismo equilibrado, baseado no princípio de subsidiariedade, mas ele sempre que é um Estado católico é nacionalista. Porque o nacionalismo, ele é um reconhecimento espontâneo de um item da doutrina social da igreja, que é a nação. Então se você pegar o que a igreja diz para a política interna das nações em relação ao lugar que a nação deve ter na ordenação social, você vai ver que é indispensável a doutrina social da igreja a defesa da integridade nacional, ou seja, do nacionalismo. Esse nacionalismo que é santificado e vivificado pela igreja, segundo Pio XI. Essa vida nacional em si que é tão legítima e tão sagrada. O o
Pio XII, ele usa nação um co uma das vezes em que ele usa o termo nação especificamente, era no era um discurso acho que de 48, que ele se refere: "Sagrada seja para os jovens a religião, sagrada seja para os jovens sua família, sagrada seja a sua nação e as tradições", certo. Então, a doutrina social da igreja impõe um tratamento quase sagrado à nação, segundo Pio XII. A santificação que a nação cristã ela recebe eh, como provindo da ordem natural instituída por Deus no universo. E vem voltando novamente agora um pouco para a nossa história, temos alguns intelectuais notáveis nacionalistas no Brasil, né. Eh, Você mencionou aí, por exemplo, o próprio Enéas Carneiro, que já é bem mais tardio, né, mas pensando em nacionalismo católico, talvez um dos grandes exemplos seja o próprio Plínio Salgado, né. Eu lembro que eu li o livro dele, História do Brasil, né, aquele de 2 tomos, que era para ser utilizado em sala de aula como livro didático, e eu não lembro de ter lido muitas outras histórias do Brasil sobre uma perspectiva tão católica, ao mesmo tempo tão patriota nacionalista. O que que você tem a dizer aí desses personagens intelectuais, esses políticos nacionalistas na nossa história? Sobretudo pensando no nacionalismo católico. O nacionalismo no Brasil, o pessoal ignora que ele foi a maior parte dos nossos nacionalistas foi católica. Então, embora você tenha, claro, Euclides, Alberto Torres, etcétera, por outro lado, Oliveira Viana era um legionário do Sagrado Coração de Jesus. Uma das grandes referências que a gente tem de nacionalismo no Brasil é o doutor Arlindo Veiga, o Plínio Salgado, certo? O José Pedro Galvão de Souza foi, eu acho que talvez, quem mais a fundo discutiu, e se aprofundou no que é nação e no que é tradição e no que é nacionalismo no Brasil. Então ele se interessava bastante por esse tema. E ele era pessoal que fala até isso de Estado moderno, de tradição, todos se referenciam nos livros dele. Só que qualquer livro dele quase que você for ler, ele tá falando de nacionalismo, certo? Ele era um nacionalista fervoroso. Ele tem 2 artigos sobre isso na Hora Presente. O Política e Teoria do Estado, que é a principal obra dele, ele tem uma parte só sobre isso. Ele tem sobre isso no Iniciação à Teoria do Estado. Então, ele tem em vários livros ele vai falando do assunto, e ele é um dos maiores, sem dúvida, teóricos nacionalistas do Brasil. É claro, existe no Brasil uma corrente nacionalista de esquerda trabalhista, só que essa corrente foi extremamente limitada no contexto do nacionalismo brasileiro. Eu não vou citar nomes para não pessoalizar a coisa, mas o nacionalismo no Brasil, historicamente, ele ele surgiu num contexto de Eduardo Prado, ele surgiu no contexto do Conde de Afonso, ele surgiu no contexto do Alcebiades Della fundador da Ação Social Nacionalista, que foi o criador do o pai da construção do Cristo Redentor, certo? Patronovista, padrinho de Cristo, inclusive, de Dom Luiz, e integralista também. Ele surgiu de Oliveira Viana, Plínio Salgado. Então você teve, é claro, eh, grandes, eh, divergências na história do nacionalismo, mas o nacionalismo muitas vezes foi católico no Brasil. Os nacionalistas muitas vezes foram católicos. O nacionalismo no Brasil raramente foi algo que extrapolasse, certo, a tradição religiosa do país. E isso é o que o pessoal costuma ignorar. Plínio Salgado tinha uma visão extremamente religiosa sobre sobre a nação brasileira. Ele via a nação brasileira justamente como, ele dizia, né, nossa missão entre os povos é ajudar a levar a cruz de Cristo, mais uma vez, à ordem internacional. Essa era uma concepção que ele tinha do papel do Brasil no mundo. E ele entendia que a história do Brasil, né, deveria ser contada inteiramente a partir de uma leitura, assim, que considerasse a providência, considerasse o aspecto religioso e buscasse, ao máximo, influenciar e inspirar os brasileiros no sentido de uma atitude nacional, cristã, altiva, nacionalista, daí por diante. Inclusive eu vou até tentando permitir.
citar aqui um trecho que até pesquei aqui no meu blog, uma obra dele, ele está falando aí da primeira menção do Brasil, ele coloca As aí Três como tal Cruzes? as 3 cruzes, exato. É a É a passagem belíssima. famosa. Nasce o Brasil sob o signo de 3 cruzes, a de madeira tirada de suas matas, a que vinha pintada nos panos das caravelas, e finalmente a de estrelas a resplandecer no céu. E cada uma tem seu significado. De madeira é a fé plantada no coração dos brasileiros. A das naus, mostrando que deveremos, séculos em fora, continuar a obra evangelizadora de Portugal. E o Cruzeiro do Sul, né, no céu, a indicar-nos, acima dos negócios terrenos, nosso destino eterno. Deve inspirar nossas instituições políticas, nossa legislação, nossos costumes, nossas posições no convívio internacional. Ou seja, isso aí, puro nacionalismo católico, né? O eu acho que é essencial ao futuro do Brasil uma mudança, inclusive, dos nossos símbolos nacionais, que inclua, por exemplo, o Dia do Descobrimento na sua data tradicional de 13 de maio. Porque o 13 de maio, quando os portugueses vieram para cá, eles não estavam em 22 de abril, como a gente conta. Eles estavam em 3 de maio. Eles estavam no atual 13 de maio. Só que a gente usava outro calendário. Então, quando o calendário ele foi alterado 60 anos depois, a gente teve o problema de que o calendário no novo calendário a gente mudou o dia da exaltação da Santa Cruz, certo? Da 3 de maio. A gente estava todos comemorando a o descobrimento até 1930, em 13 de maio, segundo a alteração do calendário gregoriano. E a carta de pelo Vaticano falava de 22 de abril. Bom, a gente comemorava no dia da exaltação da Santa Cruz. Era, né? É. Pra juntar, né? A a a gente descobriu agora: "Espera aí, essa data aqui tá errada". E aí o pessoal começou a falar: "Olha, só que se você fizer alteração dá 3 de maio. Essa data que o Vaticano falou, ela tinha que ser no na mudança para o gregoriano 3 de maio". As pessoas falam: "Não, a gente tem que comemorar na data original, que não se faz a mudança não". Fala assim, se fez a mudança no caso das datas religiosas, como foi o dia da exaltação da Santa Cruz, que hoje, 13 de maio, como foi toda a alteração das festividades religiosas, calendário latino. E, aí a gente teve essa desconexão, né, entre o dia do descobrimento e a celebração da cruz, que hoje em dia já não celebraria mais em 13 de maio, mas de toda maneira é uma alteração que no mínimo ajuda a separar o feriado do de Tiradentes. Pessoalmente eu Tiradentes, inclusive, ah, poucas pessoas sabem, a bandeira da Inconfidência, ela representa a Santíssima Trindade, ela não representa a maçonaria. Um Tiradentes não era maçom. E quando ele desenhou a bandeira, que ele foi o autor, ele quis, segundo ele mesmo diz, ele quis substituir, ele não queria que Portugal, com as chagas de Cristo, a sua bandeira, fosse substituído por um país que não fizesse referência ao Senhor, a bandeira. Então, no lugar da bandeira de Portugal, o Brasil teria a bandeira da Santíssima Trindade, representada pelo triângulo. E é esse o significado, não é uma pirâmide maçônica. E além disso, os nossos símbolos nacionais eles têm sido deliberadamente construídos contra a tradição. E a bandeira nacional, o ideal seria que ela tivesse no seu centro o mesmo simbolismo imperial, mas talvez com a alteração da coroa para o barrete frígio, ou sem nem coroa nem barrete frígio, deixando só o escudo com a esfera armilar e a cruz de Cristo. E as estrelas equidistantes em relação ao centro, para representar a nossa vocação, o nosso sentido espiritual e universal, pela conjugação da esfera armilar com a cruz de Cristo, que poderia ser alterada nos dias de hoje até pela cruz setada dos patronos. Eu gosto muito do conceito da cruz setada, porque são setas indígenas representando justamente a expansão. A cruz radiante também, que eles chamavam. Você coloca triângulos e também representa a Santíssima Trindade, inclusive. Triângulos em cada ponta da cruz da ordem de Cristo, para representar a expansão
o nosso sentido de expansivo, né, o nosso sentido irradiante, representar a sustentabilidade, representar certos indígenas, tudo mais. Enfim, há uma grande alteração de símbolos nacionais que poderia ser feita para dar um relevo à nossa consciência nacional e vocacional. A nossa nós somos o que nós entendemos que nós somos. Nós somos o que nós contamos para nós mesmos sobre nós. E contar para os brasileiros o que eles são é o mais importante que se tem a fazer para recuperar a nação brasileira. Perfeito, Matheus. Acho que já vamos indo para o final. Muito obrigado aí pela participação. Se quiser fazer alguma consideração aí, ao fim. Bom, eu claro, esse tema ele é extremamente amplo. A gente poderia ter ido aqui por um monte de caminhos políticos, geopolíticos, econômicos, culturais. Mas o essencial eu acho que foi abordado, que é o que é nação, nacionalismo. Talvez algumas coisas eu não fiz nenhum roteiro, não fiz uma preparação, assim, então, embora o Guilherme tenha me mandado algumas perguntas, eu não consegui nem me dedicar muito. Eu espero que tenha sido claro, espero que tenha sido proveitoso. É sempre uma honra estar aqui no Trash Talk, sempre uma honra estar aqui com vocês. E eu costumo ler os comentários algum tempo depois da publicação do vídeo. E muito obrigado a todos por terem acompanhado até aqui. Se vocês quiserem deixar qualquer comentário, pode ter certeza que eu vou observar e talvez eu responda. Pois bem, acredito que ficou muito boa a exposição, lógico. É um tema quase infinito aí, que a gente poderia fazer vários episódios, mas concordo, creio que o essencial aí foi tratado, né. Então, novamente, fica o agradecimento e espero aí podermos colaborar mais no futuro e muito obrigado à audiência também. Ave Maria. Ô Maria, tchau, tchau.